E a Meta, a empresa matriz do Facebook e do Instagram e também o TikTok, foram multados pela Rússia por se recusarem a retirar conteúdos LGBTs considerados propaganda pelo governo russo desde o início da ofensiva na Ucrânia. Cresceu a pressão também russa contra as redes sociais. Vamos ver. Um tribunal russo multou nesta terça-feira o TikTok e a Meta, empresa matriz do Facebook e do Instagram, por se recusarem a remover das plataformas conteúdos LGBT. A corte de um distrito de Moscou ordenou que a gigante americana pague 4 milhões de rublos, o que equivale a mais de 260 mil reais, por não excluir o que foi considerado propaganda LGBT. Em outra audiência, o tribunal de Mirovoy, também em Moscou, condenou o TikTok, pertencente ao grupo chinês ByteDance, a pagar uma multa de 2 milhões de rublos pelo mesmo motivo. As grandes empresas de tecnologia são com frequência multadas na Rússia por se negarem a eliminar publicações a pedido das autoridades. Desde o início da ofensiva na Ucrânia, a pressão nas redes sociais cresceu, com proibições ao Facebook, Instagram e Twitter. Os ataques contra a comunidade LGBT são relativamente comuns na Rússia, onde os círculos conservadores e religiosos veem essa comunidade com maus olhos. Em 2013, Moscou aprovou uma polêmica lei contra a propaganda homossexual dirigida a menores, medida que tem sido usada para proibir manifestações e vetar a exibição da bandeira do arco-íris. Professor, as redes sociais elas estão disponíveis, mas enfrentam resistências ao redor do mundo. Como é que os países vêm lidando com o controle das redes? Elias, a gente está discutindo uma liberdade reconhecida desde o século XVII, a liberdade de expressão, a liberdade de informar, que é a liberdade de imprensa, mas que está um tanto quanto desatualizado às tecnologias do mundo do século XXI. Diferentes países, o Brasil tomou aí a dianteira em afirmar a internet como um espaço livre. Qualquer regulamentação tem que ser apenas para assegurar os princípios da dignidade e a liberdade geral das pessoas, que chamam a atenção. Nunca existiu e nunca existirá liberdade absoluta, é sempre liberdade nos termos da lei, para que não haja violação da liberdade dos demais, existem direitos e deveres interconectados, e dentre outras, as empresas se comprometeram para desestimular legislações mais rigorosas a um compromisso com as autoridades. Primeiro, a adoção de um código de ética próprio e um sistema de leitura através de tecnologia da informação que capta mensagens difamatórias, mensagens de ódio ou mesmo usuários travestidos, de outras figuras usando essas contas falsas para atacar outras pessoas. A União Europeia seguiu no mesmo caminho, mas existem países que optaram por uma grande barreira da internet. A Arábia Saudita, China, são os principais casos que o governo optou por um caminho contrário, de ser ele apenas quem define o que pode ou não pode circular. Pois é, professor, e de que forma também as plataformas lidam com essas questões? Afinal de contas, cada país tem reagido de uma maneira diferente, né? Exato. Existem muitos estudos, Elias, que perceberam que as plataformas, em especial, viraram grandes máquinas de fazer dinheiro, vendendo não só espaço para publicidade, mas vender as informações dos próprios usuários. Os usuários viraram produtos e essas informações são vendidas tanto para anunciantes, como também para políticos ou outros que tenham interesse de traçar um perfil da sociedade. Elas, portanto, veem utilidade que os usuários fiquem mais e mais tempo dentro da sua plataforma para que elas possam coletar mais e mais dados. Porém, na medida em que essas informações vieram a público, elas reconheceram de alguma forma que sim, usam das informações das pessoas e tivemos respostas. No caso do Brasil, a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados garante o usuário o direito de escolher que tipo de informação vai ser estocada e mesmo recolher essa. Para que isso não se alastrasse em outros países, as empresas reforçaram as políticas de bloqueio, de monitoramento e exatamente
exatamente suspensão de contas ou mesmo retirada de produtos no ar. É o que, de alguma forma, a gente viu no Twitter o Elon Musk dizendo que ele não concorda com isso e preferiria uma empresa que fizesse menos monitoramento. Professor, e qual que é a importância das redes sociais em tempos de guerra? Estamos acompanhando agora a situação na Ucrânia. Nós ontem, inclusive, mostramos aqui o testemunho, o depoimento de Oleg, que é um homem ucraniano que está fugindo do conflito e fala sobre como as famílias estão hoje dialogando através da internet. Temos também a Rússia começando a bloquear informações. Quais são as importâncias dessas redes nestes momentos ali nos países? Pois é, como plataformas colaborativas de informação, que as pessoas tanto postam o que estão vendo, o que desejam postar, como também absorvem de diferentes fontes, é uma grande ferramenta democrática. É uma ferramenta que pode ser útil, inclusive, para captar o que poderia ser propaganda de guerra, informação enviesada, postada pelo governo para qualquer objetivo, seja lá de moral ou mesmo prejudicar o outro lado, e, portanto, essa possibilidade das pessoas se comunicarem abertamente seria de extrema importância. Por outro lado, as próprias plataformas que permitem ferramentas de impulsionamento de mensagens fazem o caminho oposto. Dependendo da capacidade econômica, inclusive do próprio governo, ele poderia aumentar a visibilidade de certas informações, inundando a rede, portanto, daquele tipo de dado que ele gostaria e escondendo toda essa outra diversidade que eu disse, produzida de forma colaborativa. É preciso encontrar um meio-campo para que, de fato, a gente perceba a utilidade dela, mas não deixe também ela ser abusada por aqueles que têm capacidade política e econômica de exercer isso em prejuízo aos demais. Professor Vladimir Feijó, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece mais uma vez. Na próxima semana, a gente volta a conversar.